Olá, meus caros, falando de direito aqui, nessa oportunidade, vamos falar sobre atos que podem ser considerados obscenos, tais como defecar, urinar em praça pública, em locais públicos ou abertos, até mesmo copular dentro de um carro, se isso é crime, entre outras ações. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu tinha falado um pouco sobre isso, do artigo 233 do Código Penal, em outro vídeo. No entanto, lá eu falava do Golden Shower, do chuveirinho de ouro, e dizia o que configurava aquilo. Agora eu vou dar uma abrangência mais sobre esse assunto ou temática. Inclusive, vou citar alguns exemplos e até mesmo jurisprudência acerca. Bom, de acordo com o artigo 233 do Código Penal, nós temos a seguinte redação: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. De acordo com esse artigo, não é muito claro o que venha a ser o ato obsceno. Temos que recorrer à jurisprudência ou doutrina para entender qual seja um ato que configure o ato obsceno. Por isso é até importante que os legisladores lá legislam sobre isto, deixando bem claro o que vem a ser e o que não vem a ser. Temos, em paralelo a esse artigo, o artigo 61 da Lei 3.688, de 41, que fala sobre a importunação ofensiva ao pudor. E diz assim o texto: importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. A sanção de 3 meses a 1 ano e multa. Isso de acordo com a contravenção. Também temos o artigo 65 da mesma lei, que diz o seguinte: pichar, grafitar ou, por outro meio, conspurcar, quer dizer manchar, em edifícios públicos ou monumentos públicos. E no parágrafo único ainda cabe destacar que diz que se for em monumento público de alto valor ou obra que configure possivelmente coisa tombada, melhor dizendo, venha a ser um monumento histórico, então a pessoa irá sofrer um pouco mais, haja vista que ela fez mal a um monumento público de valor, tendo a sanção ou a pena de 6 meses a 1 ano e mais multa, ou multa, ok? Bom, nós temos então o ato obsceno, nós temos a importunação ofensiva ao pudor e nós temos o manchar. Agora, urinar, defecar, copular ou qualquer outro ato em público é crime? Bom, depende, porque como já vimos na própria redação dos textos da lei e do Código Penal, não tem nada explícito, claro, referente ao que vem a ser e o que não vem a ser. Bom, eu vou citar um exemplo, inclusive, que ocorreu comigo, referente a urinar. Eu estava num determinado local, que inclusive era cidade grande, uma beira-mar, estava eu lá trafegando, caminhando, e uma hora, deu aquela vontade. Procurei o banheiro próximo, não tinha. Procurei banheiro químico, tinha. Cheguei no banheiro químico, estava fechado. E agora? O banheiro mais próximo daquele local dava o quê? 1 ou 2 quilômetros. Eu ia com toda certeza fazer nas calças, em português claro. Então fui num local reservado e fiz. Tirei a água do joelho. Só que um camarada lá de trás, a quase 1 quilômetro de distância de mim, me viu. E quando eu terminei, veio atrás de mim. Você está fazendo ato obsceno. Você não viu que tem lá o banheiro? Eu disse, calma, meu caro. Eu vi que tem um banheiro, eu fui lá, mas estava fechado. E você não tem vergonha? Olha as mulheres passando aqui, a minha mãe. Você aí com o seu de fora. Meu caro, eu quero perguntar para você. Eu estou com meu pênis mostrando para as pessoas? Eu estou nu mostrando para as pessoas? Aí ele calou-se, porque não tinha resposta. É por conta desses extremistas que não sabem bolufas de lei, só ouvem falar, acham que são dono da razão e eles querem dar pitaco, O que eu fiz é uma exceção à regra, apesar de não ser clara referente a urinar, mas
urinar em praça pública ou em locais públicos pode se configurar, que já já eu vou dizer, pois isso é só referido na jurisprudência. Tem uma jurisprudência, uma de muitas, né, vou citar esta, no Tribunal do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: o sujeito, quando está com vontade, não tem local, não tem banheiro público próximo, ou banheiro químico não está ou está fechado, ele pode sim urinar em local bem reservado, que não esteja à mostra e muito menos querendo, obviamente, passar algo lascivo ou fazer, obviamente, algo que remeta à conotação sexual. Então, estava tudo direitinho, não tem problema. Geralmente isso acontece em festividade, final de ano, em carnaval, e às vezes não tem o banheiro químico, a pessoa tem que fazer. Às vezes o banheiro químico está lotado, está cheio de filas, como eu já vivenciei isso, você tem que procurar um outro local para fazer. Isso não configura crime. Agora, se o sujeito sabe que tem um banheiro químico, está aberto, e não faz, vai fazer na rua, aí sim, é uma outra configuração. Inclusive isso existe em Paris. E muitos até criticam dizendo que a capital Paris agora virou uma imundícia por conta do cheiro da urina e tal, do odor da urina. Ora bolas, mas vale ter o mictógono ali do que as pessoas ir urinar onde quer que sejam, em locais inapropriados e até para fazer conotação sexual. Então você tem que analisar todo o caso. Mas os extremistas, os que se acham cidadãos do bem, né, eles querem te enquadrar em alguma coisa. E na época, inclusive, eu estava fazendo direito, inclusive eu estava passeando exatamente na beira-mar porque eu ia para a escola, ia para estudar. Urinar não necessariamente é crime, desde que não tenha banheiro, desde que você não faça com conotação sexual. Quer dizer, você ficar nu e começar a fazer começar a urinar e mostrar e fazer aquela coisa, né? Você entendeu. Um outro caso, e aí é até um pouco mais perverso, ocorreu comigo, só que eu era criança, e diz respeito a defecar. Olha só o contexto da história. Domingo, um colégio que tinha quadra de futebol para jogar, e geralmente por conta do colégio estar fechado, a gente às vezes pulava o muro para jogar bola, porque não tinha um ginásio, ou não tinha um campo, tinha uma quadra mais ou menos, e praticamente todos faziam essa prática, e até era fácil acessar o colégio para jogar bola. E num dado momento, me deu a vontade, necessidade fisiológica, fui atrás do banheiro da escola. Estava fechado. Se eu arrombasse, um domingo, não era dia de aula. E aí fui eu e fiz lá um determinado canto. Mas como eu era ingênuo, né, alguém veio perguntar: o que você foi fazer? Eu disse: olha, eu fui fazer o meu servicinho lá. Aí o camarada foi lá conferir. Olha, o sujeito defecou aqui. E começou com a minha apelidade, né, cagão, tal. Aí chega no outro dia, na segunda-feira, na aula, eles associam eu ter feito aquilo num dia de aula. E começam a me apelidar. Aí é professora, é gente ligada à orientação, é aluno e tal. E eu começo a sofrer o quê? Bullying. Bullying por causa de um ato que não foi por própria vontade minha. Eu não defequei nas calças, não defequei naquele lugar tendo em vista que o banheiro estava aberto. Eu defequei lá por conta exatamente não ter um local apropriado. Eu estava apurado, não dava nem para mim ir para casa, que era até perto. E aí fiquei rotulado daquilo. E sofri muito com bullying. E eu fico pensando hoje em dia, né, com essa legislação, a gente sabendo direito. E naquela época a gente pobre e o pai omisso. Que é importante o pai participar. Principalmente o pai, né, das tarefas escolares do filho. Saber do filho, mas eu não tinha, né? Estava sob o cuidado dos meus avós já eram idosos, não tinham como controlar isso. Aí fui lá, xingamento aqui, xingamento lá. O que mais me doía era professor fazendo isso. E depois ainda que eu soube que teve gente que defecou nas calças, mas era filhinho de papai, e eles passaram o pano, né? Eles passaram a borracha, deixaram quieto. E se fosse nos dias atuais, o que eu fiz... Esse professor, essa professora, tinha que ser punida. Tinha a questão da lei do bullying. Isso já tem um exemplo para quem passar por isso. Recorrer à legislação, recorrer, melhor dizendo, aos órgãos competentes. Tanto no caso dos professores, recorrer ao judiciário. E isso é inadmissível. É o extremismo de uma interpretação que nem na lei está. Porque o que eu fiz não era crime. Era atentado aos bons costumes. Também não era, porque eu não fiz na frente das pessoas. Era uma ressalva. Que muitos fazem, né? Inclusive, uma vez eu vi um camarada que era pastor, não estava a igreja aberta, ele teve que fazer lá atrás da igreja. É algo...
O terrível é você defecar nas calças, urinar nas calças, sendo que não tem um banheiro, sendo que você não pode ir ao banheiro porque tem bastante gente lá, ou está lotado, ou ainda está fechado. Como era o caso que eu estava citando. Aí, nesse caso, é crime? Não é. Crime seria se eu defecasse na frente dos outros, como fez algumas pessoas aí, com a foto do candidato a presidente, depois virou presidente, né? Eu não vou citar aqui, porque senão o YouTube é capaz de me censurar também. Estou usando as palavras mais comedidas e mais de etiqueta possível. Bom, nesse caso também não se configura crime. O configurar crime é exatamente você fazer em praça pública, como essa pessoa fez, e até ela não foi punida, a não ser que o presidente atual chegou a processá-la. Que eu saiba, não, senão tinha dado nas notícias. Então, urinar, defecar é crime? Não. Desde que você faça num local reservado, não tenha banheiro químico, desde que você não faça com conotação sexual, a cópula, né, que é o sexo, dentro do carro, é errado? Depende também. Se você fizer no meio da multidão, ou num bairro onde todo mundo está vendo, ou num local onde tem bastante tráfego, andam os transeuntes, os passageiros, os pedestres, e você está fazendo, é claro que é. Agora lá no mato, lá bem longe, não tem configuração. Agora você pode ser confundido, né, com alguém criminoso e a polícia pode vir atrás. Pode ser confundido com um foragido, com alguém ligado ao mundo do crime, das drogas, aí pode complicar nesse sentido. Agora, ninguém vendo não tem problema. Agora, se alguém vê, tem vários casos aí. Apesar de que teve uma jurisprudência no Rio Grande do Sul que absolveu 2 casais que estavam copulando, haja vista que a pessoa que denunciou, ela talvez foi exagerada, assim considerada pelo juiz, e só era uma pessoa, não tinha muitas pessoas. Então não tinha nem como ela ser ofendida e me parece que ela nem residia ali próximo. Ela só estava passando, coisas nesse sentido. Então foi absolvido. Claro que em cada caso tem um caso, mas o bom é evitar. Que seja no local mais secreto possível. Outra questão também muito polêmica, até porque essa legislação que nós estamos falando são antigas e por isso que tem que ter uma atualização por parte do legislativo. Por exemplo, essa contravenção é de 1941, o Código Penal é de 1940. A sociedade era outra. O que configurava o ato obsceno naquela época era um, o que configura hoje é outro. Por isso que tem a jurisprudência, que é a decisão dos tribunais superiores, inferiores, enfim, né? Ou seja, Tribunal de Justiça, Tribunal Superior, STF, por aí em diante. E tem a doutrina, que são os que estudam direito e começam a dar conceito a determinadas categorias, dispositivos, etc. Esse caso é polêmico, porque nós estamos vivendo um tempo diferente de liberdade sexual, nós estamos tendo aí o movimento dos LGBTQI em ascensão, exigindo direitos. Por exemplo, se eles beijassem homem com homem, mulher com mulher, na época de 1940, com toda certeza eles iam entrar nesse ato obsceno. Era vedado. Mas hoje em dia já não é tanto assim. Poderá ser se tiver, obviamente, uma apelação. Ou seja, são beijos apelativos para se aparecer, para de fato causar no meio do público. E aí também com casais héteros. É isso que vale a regra, entre aspas, né? A jurisprudência que diz. Um simples beijo, andar de mãos dadas dos homossexuais não configura ato obsceno. E sim exagero, né? A troca de carícias, como se configura também com héteros, seja quem for, adolescente, seja adulto, etc. Agora tem uma outra problemática, que é a questão dos banheiros. O sujeito que vai no banheiro, que é homossexual, e você vai no mesmo banheiro, você que é hétero, que está lá 2 homossexual. E às vezes eles trocam carícias lá, e às vezes eles fazem alguma coisa lá. Aquilo configura ato obsceno? Poderá configurar. Porque uma coisa é uma troca de carícia simples, outra é algo um pouco mais caliente, né, como diz os espanhóis. Então é algo a ser observado. Por isso que até estão criando aí, né, a possibilidade de outros banheiros, né, com outras identidades, né, os gêneros e tal. Se eles forem comedidos não tem problema, porque não é porque agora eles têm a possibilidade de casar ou a possibilidade de estar junto que vão abusar, né? Aliás, os mais respeitosos, diga-se de passagem, eles não cometem abuso e são contra esses radicais até mesmo que pertencem ao movimento, né? Em síntese, são esses casos que podem configurar o ato obsceno ou, se não,
Importunação ofensiva ao pudor. Veja bem, o ato obsceno pode configurar exatamente com a conotação sexual. Necessariamente urinar, defecar ou copular. Agora, a importunação ofensiva ao pudor já é algo que é mais complicado, pois é o sujeito de fato fazer, é o sujeito urinar e ter a conotação sexual. Tá? Então há diferença. E com relação ao pichar, grafitar ou conspurcar, manchar algum edifício, se configura sim quando o sujeito tem a intenção de urinar, defecar, e pode ser aquele caso que eu já disse sobre a fotografia do presidente, a pessoa fazendo aquilo, tá? Porque está manchando. Aí muitos dizem, mas aquilo é apenas uma fotografia, mas representa alguém, né, do poder, da república. Pode entrar, talvez não necessariamente com esse artigo, mas poderá ensejar com outros de construção jurisprudencial. O compuscar, manchar, o edifício, a sujeita, não, a pessoa diz assim, não, eu vou lá mesmo urinar, porque quem está no poder realmente não é bom, é isso, é aquilo, eu vou lá para manchar, deixar o odor lá naquele edifício, e vai lá urina, e vai lá defeca, e vai lá copula. Isso é manchar. Inclusive deixa às vezes até o sêmen lá, no edifício. Se é um edifício histórico, ainda tem mais gravidade. Então tudo com equilíbrio, tudo com cuidado. O problema é que nós temos os exageros de ambos lados. Nós temos um exagero do sujeito que quer interpretar a lei de acordo com o seu pensamento. Dizer, olha, você não pode urinar na rua. Não é isso. E temos outros que são bastante libertinos, que acham que pode fazer tudo. E não pode. Ele está aí, bem clara e evidente, ok? Falamos isto de direito aqui, até muito mais extenso do que aquele videozinho de 3 minutos. Ainda cabe salientar também, né, que eu já ia esquecendo, que o ato obsceno em lugar público é diferente de atentado. Eu expliquei naquele vídeo, né, mas vamos fazer aqui então a reprise. O ato obsceno em lugar público é diferente do ato atentado ao pudor, que não existe mais, que foi vedado desde 2009. Porque o ato de atentado ao pudor era a conjunção carnal diferente do estupro. O sujeito, por exemplo, estava com uma arma sobre a cabeça, tá? E o sujeito que estava fazendo isso, às vezes cariciava essa pessoa, pode ser homem, pode ser mulher. Isso configurava, portanto, o ato tentado ao pudor, e não necessariamente o estupro, porque não tinha exatamente a conjunção carnal, era a conjunção carnal adversa, ou seja, praticamente não existiu o coito, era mais as carícias e outras coisas mais, e isso foi tirado, porque hoje existe a importunação sexual, né, o sujeito querer dar um beijo na pessoa à força, um beijo lascivo, passar as mãos nas partes íntimas. Então tem outros institutos, outros dispositivos que vão pesar sobre esta questão, né? Cuidar desses assuntos, ok? Abraço, dê o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Até um próximo Falando de Direito por Bruno G.